Então, agora vocês já sabem que essa medida que eu trouxe para cá de 62% não é a largura do meu incisivo lateral. É o quanto eu vou ver do meu incisivo lateral em norma frontal. Repito, isso fica evidente na região do canino, porque o canino ele é mais largo que o incisivo lateral e na proporção ele aparece menos. Por quê? Como a gente já comentou, o canino tem uma aresta na vestibular que delimita a área que vai ser visível. Então, normalmente nós vemos a mesial do canino e a distal, como nós já explicamos, por conta da curvatura do arco e da curvatura do dente, fica escondido numa vista frontal. Então, agora que nós temos a proporção altura-largura 100 para 80 para o incisivo central, trazemos isso para incisivo lateral e canino, agora nós podemos começar a desenhar os nossos dentes nessas regiões para começar a entender um pouco melhor de como esses dentes funcionam. Então, o que é que nós temos para desenhar o incisivo central e fazer um planejamento? Nós sabemos que o espaço interdental aqui da incisal, pelas proximais, eles são com um pequeno arredondamento, eles são menores, e na região distal nós temos um arredondamento maior dessa região. Com relação ao formato de dente, nós dependemos do quê? Do que nós temos nessa região aqui, que é a nossa papila. Então, se nós temos uma papila nessa região que vai preencher esse espaço, eu consigo fazer um dente mais triangular. Se eu não tenho papila nessa região, nós não conseguimos fazer um dente triangular, porque senão nós vamos ter um black space nessa região. Então, nós subimos mais com nossa proximal e fazemos um colo aqui bem largo, para quê? Para esconder essa região que nós não temos papila. Então, formato de dente, nós vamos depender muito do que nós temos para poder fazer aqui. Além disso, nós temos a questão do rosto do paciente que vai nos guiar para fazer o formato do dente. O paciente pode ter um rosto mais oval, um rosto mais quadrado ou um rosto triangular. Mas não adianta o paciente ter essas características e nós não conseguimos fazer uma condição harmônica na boca. Então, por mais que o paciente tenha um rosto triangular, se nós não tivermos a possibilidade de preencher essa região com a papila, não adianta nós fazermos um dente triangular e ter um espaço aberto aqui, que a estética vai ficar comprometida e o paciente vai reclamar. Então, é melhor que tenhamos uma estética melhor, abrindo mão do formato do dente. Aqui o incisivo central desenhado. O que é que nós temos que pensar sempre quando a gente vai esculpir um dente ou planejar um dente? O dente ele vai ter linhas de brilho que vão delimitar quais são as regiões que vão ter uma luminosidade maior. Então, se nós começarmos a analisar o incisivo central, ele tem nessa região uma linha de brilho que vai me delimitar a face vestibular e a minha face proximal. E essa linha, essa aresta que a gente tem dividindo as duas faces, é a região mais proeminente que vai ter uma luminosidade maior. E na distal, a mesma coisa, nós temos essa linha de brilho que sobe. Então, notem como ela deve ser irregular e não reta, porque toda a irregularidade do dente dá o ar de naturalidade para a reabilitação protética. Além disso, quando nós vamos analisar o incisivo central, o que mais nós temos? Entre cada lóbulo de desenvolvimento, nós vamos ter também aqui nessa região um sulco de desenvolvimento, que também segue uma certa irregularidade, e aqui é uma zona de depressão. Então, por essa região ter uma quantidade menor de esmalte dentina, a translucidez nessa região é maior, principalmente na região incisal. Outra região, então, que a gente tem que prestar atenção é essa região onde a gente tem um volume dentinário maior. Então, essa região aqui, normalmente, ela tem uma cor bem sólida, uma cor única, que não traz grandes dificuldades para a gente mimetizar na hora da porcelana. O problema começa a partir da região onde
nós temos uma diminuição do volume de dentina e um aumento do volume de esmalte. Vamos então agora para o nosso incisivo lateral. Nós vamos deixar aqui o nosso incisivo lateral um pouquinho acima do nosso incisivo central. Vamos começar ele nessa região. Normalmente ele fica um pouquinho mais acima do nosso incisivo central. E novamente vamos tomar cuidado com a inclinação do incisivo lateral. Nós conseguimos controlar a inclinação dos dentes no posicionamento da bossa cervical, onde vai ter o maior volume do dente. Então, com isso, normalmente nós conseguimos controlar bem a angulação do dente. Da mesma forma, nós vamos fazer um sulco de desenvolvimento nessa região do incisivo lateral, outro sulco de desenvolvimento. Os lóbulos de desenvolvimento podem não ser tão evidentes nessa região e vale também para o incisivo lateral a questão da translucidez. Então, nós temos nessa região distal uma translucidez acentuada e nessa região proximal. Da mesma forma, nós vamos ter o volume de dentina mais concentrado nessa região. E agora nós vamos falar sobre um artifício que a gente tem para trabalhar com a linha de brilho. Então eu vou trabalhar com duas cores aqui. Com o verde eu vou colocar onde está a minha linha de brilho. Então eu faço o desenho dela aqui. Então a minha linha de brilho, onde divide minha face vestibular com a minha face proximal. E nós, quando vamos trabalhar no tamanho do dente, no formato, nós conseguimos causar um efeito de ilusão do tamanho do dente no posicionamento da linha de brilho. Então, quanto mais para proximal eu colocar a minha linha de brilho, como eu estou fazendo aqui com o lápis roxo, eu dou um ar que o dente é mais largo. E se eu trouxer a minha linha de brilho mais para a região mais central do dente, eu consigo dar um ar de um dente mais estreito. Então, por exemplo, aqui no incisivo central, nós fizemos essa linha verde, a linha de brilho, e nós podemos trabalhar com ela, trazendo ela mais para essa região proximal, para deixar o dente mais chapado. E o dente mais chapado, ele vai dar uma ideia de uma largura aumentada, mas isso é uma ilusão. O tamanho do dente continua o mesmo, nós não mexemos nada, só no posicionamento da linha de brilho que nós conseguimos fazer isso. Então esse é um artifício que a gente pode usar em todos os dentes para conseguir trabalhar essa relação altura-largura. Nem sempre nós vamos fazer todo o conjunto de dente. A gente pode trabalhar com um dente só, com dois dentes. E quando a gente vai trabalhar com um dente, se a gente tem uma limitação de espaço, a gente pode corrigir isso com o posicionamento da linha de brilho. Com relação ao canino, se nós formos pensar então no desenho do canino aqui, nós vamos ver o que? O canino nós vamos partir então daqui, da onde nós vamos colocar na mesma altura do incisivo central. A inclinação do canino numa vista frontal é bem mais acentuada e normalmente nós vamos visualizar uma parte do canino só. Isso fica bem mais visível, essa questão da proporção áurea, quando a gente vem para a região do canino, fica mais fácil de entender. Por quê? A gente sabe que o canino é mais largo que o lateral e mesmo assim nós vemos uma parte dele. Nós estamos vendo quem aqui? Nós estamos vendo a aresta vestibular do canino, que está dividindo a minha face bem no meio dela, e a gente vai conseguir visualizar aqui então uma parte do canino. Eu vejo só a mesial e uma parte do meio do dente. A distal eu não consigo ver. E eu consigo melhorar isso quando eu for trabalhar com a proporção áurea, corrigindo o volume que eu coloco na distal. Então, se eu colocar bastante volume na distal do canino, eu mudo a proporção que ele aparece no sorriso. Em contrapartida, eu tenho mais volume para vestibular. Se eu quiser tirar o volume, eu determino onde vai ser o meio do meu dente ou a parte onde eu quero que apareça no sorriso, e a gente vai desgastando a parte distal do canino até ele
não aparecer mais no sorriso. E com isso a gente consegue resolver a questão da proporção. O canino tem uma pequena área de translucidez nessa região entre a incisal e a proximal. Ele tem uma areazinha de translucidez aqui, bem pequena em comparação com os outros dentes, e o seu volume de dentina é maior. Então ele tem uma cor sólida muito maior nessa região. É isso que a gente consegue trabalhar no canino. E ele tem também uma reentrância nessa região próxima da nossa incisal, que a gente vai fazer um pouco mais afundado para poder evidenciar ainda mais a nossa aresta da vestibular do canino. Com isso, a gente trabalhou um lado, então nós temos incisivo central, incisivo lateral e canino, dentro da proporção áurea, que a gente trabalhou com compasso da proporção áurea. Então, ele traz para a gente uma proporção estabelecida que pode ser seguida ou não. Isso é um parâmetro para a construção de um sorriso. Se você fizer tudo isso, planejou, fez o enceramento, provou em boca, viu que tem alguma coisa que não está harmônico, é só arrumar. Ou fez esse planejamento, viu que não cabe, altera a proporção. Então, ao invés de usar a proporção áurea, pode utilizar de 70% ou até mesmo 80%, dependendo do arco, para a gente enquadrar aí o nosso sorriso de uma forma individual para cada paciente.